Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos lendo o livro de Efésios. Bora lá? Senhor, somos gratos que o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Senhor. Nós te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom, um Pai amoroso, um Deus que cuida de nós, um Pai soberano, o Deus criador de todas as coisas. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã onde podemos despertar e já ao iniciar do dia, ler e estudar a sua palavra, estar em comunhão contigo e nos enchendo da tua presença. Louvado e exaltado seja teu nome e obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Espírito Santo, te clamo, vem ministrar aos nossos corações, que ao lermos essa palavra possamos sair cheios da tua palavra, Senhor. Cheios, Pai, de conhecimento, cheios do teu Espírito, amados como filhos maduros, que está buscando sempre o seu alimento sólido, filhos que desejam o crescimento e a prosperidade no Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Espírito Santo, também te clamo pelos seus dons, derrama sobre as nossas vidas conforme a tua vontade e conforme o teu querer, para a honra e para a glória do teu nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado através das nossas vidas. Senhor, quero te pedir nesta manhã pela nossa nação. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe das lutas, que o Senhor venha estar despertando a sua igreja, que ela venha estar atenta às necessidades do Senhor, que esse desejo de adorar, de buscar ao Senhor, cresça e aumente cada vez mais. Que nós, despertos, filhos teus, estejamos atentos aos teus sinais, Pai. Sejamos com o coração voltado à tua vontade e ao teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que o Senhor venha estar derramando, Pai, sobre nossas vidas, sabedoria e discernimento de tudo que o Senhor tem preparado para este tempo. Senhor, não nos deixe de fora do teu agir, do teu mover e do derramar do teu Espírito para esses dias, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Te peço também, Pai, traga paz para Jerusalém, que todo o Oriente Médio venha desfrutar desta paz, que o Senhor venha estar transformando aqueles corações, que o Senhor venha estar, através de sonhos, de palavras, de visões, que aquele povo venha estar conhecendo Jesus e que eles reconheçam Ele como o Messias, como o único Salvador de suas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Mas o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor planeja todas as coisas. Só nos deixe com os olhos e ouvidos atentos para os teus sinais, para os sinais da sua volta. Obrigado, Senhor, por nos deixar uma palavra, um manual com tudo o que o Senhor já preparou e com tudo que ainda vai. Nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos por isso, Pai. Perdoa os nossos pecados,
Nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que pecam contra nós, nos ofendendo ou nos perseguindo. Nos livra, Senhor, de todo mal. Não nos deixe, Pai, cair nas tentações deste mundo. Não nos deixe cair no engano. Não nos deixe esfriar o amor que temos por Ti. Não nos deixe apagar o Espírito, Pai, mas sim nos reveste com o Teu poder, nos reveste com a Tua graça, Pai. Seja com a vida de cada um aqui, o Senhor esteja abençoando e derramando do seu amor, da sua bênção, do seu poder, da sua autoridade sobre a vida de cada um aqui, Senhor. E que o Senhor também esteja usando nossas vidas para tocar e transformar os nossos lares, as nossas famílias e a nossa parentela, Pai. E que o Senhor nos use, que sejamos luz aonde quer que estejamos, Senhor. Enche o nosso coração de Ti, para que dos nossos lábios, das nossas bocas, saiam cada vez mais a Sua palavra, e que não possamos e que não perdamos as oportunidades que o Senhor nos coloca de falar da Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome, para o louvor do Teu santo nome. Também te peço, Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão de alguma maneira doentes, passando mal, que o Senhor esteja derramando da sua cura, da sua transformação. Espírito Santo, vai com a sua presença, faz um milagre, derrama da sua cura para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Te peço em especial a todos que estão no grupo, que o Senhor venha estar sempre despertando o desejo de ouvir e estudar a tua palavra, para a honra e glória do teu nome, para louvor do teu nome, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e o Senhor sabe todas as coisas, e aqui é tudo para ti, em nome de Jesus, amém. Bom dia, Fabiana. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Fabiana. Vamos lá, a gente está lendo o livro de Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, e Paulo tem ensinado algumas coisas para eles, tem muita exortação, mas mostrando para eles, é como se Paulo já tivesse ensinado muita coisa, que ensinou, porque Paulo ficou 3 anos em Éfeso, e ali, então, agora ele está só dando aquelas pinceladas finais, aqueles detalhes, para que a igreja cresça e se fortifique. Então, os 5 primeiros capítulos têm tudo a ver com isso, com Paulo dando suas dicas, mostrando o que se deve ser feito, como a igreja deve se comportar. E agora a gente vai para o capítulo 6, que ele já começa falando sobre os deveres dos pais e filhos. Então, Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, abençoam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, Paulo já deixa bem claro um dos mandamentos, né? Um dos princípios, que é honrar pai e mãe. E às vezes a gente tem uma dificuldade de honrar pai e mãe, principalmente quando pai e a mãe não são pessoas assim tão boas, vamos dizer dessa forma. São pais malvados, ou são... Aí tem aquele pai, muitas vezes, que bebe, que bate, que faz as coisas. Mas mesmo assim, mesmo que os nossos pais não tenham sido quem a gente desejasse que fossem,
devemos honrá-los. Ah, Éder, mas eu não gosto dos meus pais. Não quero falar com eles. Bom dia, Beth. Bom dia. Bom dia. Mas eu não gosto dos meus pais. Não quero falar com eles. Eles me maltrataram, me abandonaram, eles são pais ruins. Deus, cara, não importa. Princípio. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. E honrar não é uma obediência cega, principalmente para nós que já somos adultos. Mas começa com o princípio de não falar mal. Honre seus pais. Que a memória deles seja sempre de pessoas, que quando as pessoas virem teus pais, e mesmo eles já tendo conhecido através da sua boca, seja de pessoas honradas. Você não precisa desonrar seus pais contando quem eles foram, as coisas erradas que fizeram, as maldades que fizeram. Lembre-se, seus pais dão o que eles receberam. Eles tentam fazer o melhor do que eles receberam. Então, muitas vezes, quando você tem um pai muito exigente, muito enérgico, muito duro, é porque também foi assim com ele. Cabe a você, se está vendo que não gostou do seu tipo de criação, você mudar a sua criação para melhor. Mesmo a gente sendo reflexo do que a gente aprende, quando a gente se torna adulto, a gente tem a possibilidade de mudança, de aprendizado, de crescimento, principalmente quando a gente estuda a palavra. Então, honrar pai e mãe é um princípio com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, é princípio do Senhor, não importa quem foram os seus pais, não importa o que eles fizeram, aprenda a honrá-los. Comece não falando mal deles. Comece honrando-os quando está na sua presença. Seja a diferença. Seja alguém diferente na presença dos pais. Ah, Éder, por exemplo, eu já não tenho meus pais. Honre a memória de seus pais. Não deixe que as pessoas não julguem seus pais para as pessoas que não os conhecem. Deixa isso para que Deus resolva. E aí ele continua, né? Pais, não irritem seus filhos. Então, para que você seja para frente um pai honrado pelos seus filhos, comece também tratando seus filhos de maneira diferente. Não irrite seus filhos. Antes, criem-no segundo as instruções, a instrução e o conselho do Senhor. Conselho do Senhor que a gente vê em Provérbios, que a gente vê lá em Deuteronômio 7, quando fala, 6 ou 7, agora não lembro certinho, mas quando fala sobre educar os filhos na palavra, ensinando-os de dia e de noite a sua palavra, que a gente seja espelho para os nossos filhos, que eles vejam a gente lendo a Bíblia, estudando, que eles vejam a gente orando, que eles vejam a gente buscando a Deus, para que através dessa visão, através de tudo isso, eles comecem a fazer as mesmas coisas. Então não irrite os seus filhos. Não façam coisas que vai afastá-los de você, e sim coisas que vai aproximá-los de você. Tenha sabedoria para instruí-los, para criá-los, e peça isso ao Senhor. É o princípio de tudo, né? Que Deus esteja no comando e no conselho das nossas atitudes. Paulo continua, versículo 5. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade no coração, com Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles o observam, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade,
como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus. Ele não faz diferença entre pessoas. Então, o Senhor não faz diferença entre escravo e seu senhor. Aqui a gente já não tem mais essa lei de escravo, mas se você parar para pensar, um funcionário é o escravo do seu patrão. Então, aqui ele está falando, cara, se você tem um trabalho secular, se você é funcionário de alguém, respeite, trabalhe de direito, faça com que as pessoas vejam Cristo em você no seu trabalho, que você seja a diferença naquele lugar, honrando o seu trabalho e o seu patrão. Ah, mas ele é uma pessoa ruim, velho, então vai para outro lugar. Ah, Éder, mas agora eu tenho meu próprio trabalho. Então, beleza, que no seu trabalho você honre ao Senhor. E se você tem funcionários através desse trabalho, que esses funcionários vejam Cristo em você. Então, Paulo está deixando bem claro: Deus vê todos e não faz diferença dessas pessoas. Se é chefe, se é patrão, se é escravo, se é senhor, se é funcionário, ou se você trabalha para você mesmo. Faça as coisas nessa terra como se fossem para Deus, com perfeição. Tente fazer sempre o melhor. Faça com que você que é funcionário, que o seu chefe veja Cristo em você. Que os outros funcionários vejam Cristo em você. Para quem é dono do seu próprio negócio, que as pessoas vejam Cristo em você também. Que você seja um exemplo do que Deus é. Entende? E para aquele que já é aposentado ou que trabalha apenas para si mesmo, que tudo que você faça, faça para a honra e glória do nome de Jesus. Que o seu trabalho, a sua prestação de serviço seja honrada. Entende? Então precisamos aprender com os conselhos do Senhor a ter uma vida diferente das pessoas que estão no mundo. Aí ele vai continuar falando sobre a armadura de Deus. Versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Então, tudo que precisamos é nos fortalecer no Senhor. Que Ele seja a nossa fortaleza. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, todo o poder, toda a força, toda a armadura, tudo que Deus te dá, não é para você enfrentar homens, e sim para você enfrentar todas as ciladas que Satanás tem contra nós. Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e ela estava falando que teve um pastor que teve uma visão e tal, e precisamos entender que existem demônios que vivem na nossa dimensão, que a gente luta com eles diariamente, e existem demônios nas regiões celestiais, que quem luta é o próprio Deus com os seus anjos. E esses demônios que estão nas regiões celestiais são tão são tão poderosos, o seu poder é tão devastante que eles não têm nem autoridade para descer na terra. Mas aqueles que estão na terra, Cristo já nos deu autoridade para vencê-los. Então precisamos estar revestidos do poder do Senhor para que essas coisas aconteçam.
Versículo 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestido da couraça da justiça. Então, verdade, justiça. Tendo aos pés calçado com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, olha isso. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração, súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, uma armadura, ela é bem interessante, principalmente quando a gente começa a ver aqui. Então, precisamos usar o cinto da verdade, defesa. Precisamos nos vestir da couraça da justiça, defesa. Ter nos pés calçado a prontidão do evangelho da paz, proteção, defesa. Além disso, o escudo da fé, defesa. E com vocês poderão apagar os setas inflamados, capacete da salvação, defesa. A única arma de ataque que temos é a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor Jesus. Prestou atenção? A armadura toda é feita para defesa, para que a gente seja em Cristo, em Jesus, para que a gente seja através de Deus e o Espírito Santo, prontos para todo e qualquer ataque. E quando formos atacar, a nossa arma é a palavra. Como que você vai para uma guerra com uma espada desafiada? Ai, Jesus. Desamolada, esqueci a palavra. Quando não há fio nela, quando você não prepara a sua espada, quando você não amola a espada, ela não tem corte, ela não faz diferença. Então, como que a gente se prepara para a batalha? É Deus quem nos dá toda a defesa, mas o ataque depende de nós, depende da gente amolar a espada, depende da gente preparar essa espada para que na hora de combater contra as coisas do mal, a gente esteja preparado. Quantas pessoas por aí estão muitas vezes revestidas para sua defesa, mas vão viver só apanhando, tomando, nunca vão atacar. Por quê? Porque a sua espada está sem corte, está sem fio. A sua espada não está preparada para o combate. Ou aquela espada que a gente vê muitas vezes em filme, que é uma espada fraca, que você bate e ela quebra. Por quê? Porque você não está amolando essa espada. Você não está cuidando. Se você pega um guerreiro, ele passa tempos ali, afiando a espada, cuidando dela, tenta buscar que essa espada seja do melhor metal. Então, tudo isso a gente está aqui na Bíblia. Qual que é uma espada de melhor metal? É você pegar uma Bíblia comum, que ela é mais baratinha, mas ela pode quebrar a qualquer momento, porque você não se aprofunda, ou você pega uma Bíblia de estudo, que tem mais profundidade, e aí você é como se você tivesse colocando, revestindo com um metal mais forte para você combater. Quando você pega um livro para ler, quando você pega um estudo para fazer, isso vai mudando o metal da sua espada. Vocês estão conseguindo entender minha analogia, né? Então precisamos o que? Estar preparado para a batalha. Sempre, sempre. Nos revestindo do Senhor, que é a nossa defesa.
mas precisamos estar com a cabeça firmada na palavra, estudando, meditando, orando, buscando cada vez mais conhecimento, para que quando a gente for atacado, a gente também consiga atacar. Eu gosto muito, não sei se aqui vai falar sobre isso, mas pastor, ai, cara, sumiu o nome dele. Ele uma vez estava pregando sobre as portas, aquela parte da Bíblia que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente tem muitas vezes a noção de que então o inferno não prevalecerá contra a porta da igreja. O inferno não. As portas do inferno. Lembra? A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A porta, ela é um sistema de defesa, correto? A porta, ela é um sistema de defesa, a porta não é de ataque. Então, a igreja preparada que vai para a batalha, ela vai contra as portas do inferno e vai derrubar e vencer o inferno. Esse é o sentido. Não é que o inferno vai atacar a igreja e a igreja vai ficar escondida atrás da porta e eles não vão passar. Não, é o contrário. A função da igreja é ir para a batalha e não se esconder. Por isso nos revestimos da armadura e Deus, o Pai, nos dá toda a defesa, mas a gente tem a arma de ataque que é a palavra. Então não podemos ser filhos com medo de batalhar, precisamos vencer e lutar contra todas as armas e armadilhas que vêm do mal, que vêm do inferno para nos derrubar. E assim como igreja forte, juntos e unidos, precisamos ir contra as portas do inferno. E elas não vão sustentar, não vão prevalecer, elas vão cair. Todas as hostes do mal, potestades, vão cair diante dos filhos do Senhor, que estão revestidos do Senhor. Não podemos ser como aqueles 3 irmãos que acontece no livro de Atos, que vão expulsar demônios sem nem ter aceitado Cristo, nem conhecer Cristo. E acabam tomando uma surra do demônio e serve como exemplo para nós. Sobre como devemos ir para essa batalha. Revestidos da armadura do Senhor, mas com a espada que é a palavra de Deus. E como a gente afia essa espada? Orando no Espírito, em todas as ocasiões, lendo e estudando a palavra, com toda oração de súplica, tendo isso em mente, estejam sempre atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, sempre orando um pelos outros, nos revestindo de todo o poder do Senhor. 19. Sabe que esse versículo aí dá para fazer um cartazinho, colocar na parede para a gente lembrar, né? É legal, a armadura de Deus. Sim. Você acaba decorando. O que é o cinto? É verdade. O que é a coraça? A justiça. O que é o calçado, né? Evangelho da paz, né? Aham. Legal. Você já fez isso, Fabiana? Geralmente faz com criança, né? Com outros versículos, sim. Com esse, ainda com as armaduras, não. Ainda não. É bem legal. Bom dia, Catiane. Bom dia. Bom dia, pessoal. A gente está em Efésios, capítulo 6, e agora eu vou ler o versículo 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem a fim de que determinadamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Olha só, então Paulo, depois de dar toda essa explicação, ele pede para que os irmãos orem por ele. Orem por mim também, para que eu não tenha medo, para que eu continue levando o evangelho do Senhor, que da minha boca saia a palavra do Senhor.
que torne conhecido o ministério do Evangelho através da minha vida. E que mesmo eu sendo um embaixador do Senhor aqui na terra, estou preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, que mesmo estando preso, eu permaneça nele e fale com coragem, como me cumpre a fazer. Olha que interessante quando ele fala assim, e fale com coragem. Então, mesmo estando preso pelas palavras que eu tenho dito, pelas coisas que eu tenho feito por Cristo, que o Senhor continue me encorajando a continuar fazendo. E quantas vezes a gente somos repreendidos por alguém, ou então, ao levar o evangelho para alguém, essa pessoa tira sarro de nós, fala qualquer coisa que já magoa o nosso íntimo, e a gente nunca mais fala de Cristo para ninguém. Paulo estava acorrentado, preso. Paulo foi açoitado várias vezes. Paulo foi apedrejado ao ponto de ser dado como morto. E mesmo assim, ele não parou. Continuou pregando o evangelho até o fim da sua vida. A gente não sabe, né, se foi daquela maneira, mas se vocês já assistiram um filme de Paulo, o mais novo, até que o John Caviezel é o Lucas, que é o que está escrevendo para Paulo, e é um filme já do final da história de Paulo. É Paulo já preso em Roma. E esse filme é bem interessante, a gente é licença poética, isso não tem na Bíblia, né? Mas Paulo, até no momento que ele estava sendo levado para ser decapitado, ele continuava evangelizando. Ele continuava mostrando o amor de Deus, cara, para as pessoas. Eu acredito que pode ter sido assim mesmo. Que até antes da sua morte, o próprio Cristo, se ele fala para ser imitador dele, porque ele era imitador de Cristo, Jesus, na sua morte, estava pedindo perdão por aqueles que estavam o matando. O amor dele era tão grande pelas pessoas, que até aqueles que estavam zombando dele, fazendo de chacota, o matando, blasfemando contra a vida dele, ele pede, Senhor, os perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é misericórdia, isso é o amor. E Paulo trazia tanto esse amor, como trazia a coragem de, mesmo estando preso, de mesmo estando sendo açoitado, apedrejado, mesmo sendo perseguido, ele não deixou de levar o evangelho. Ele não deixou de pregar. Ele não deixou de abrir igrejas. Ele não deixou de ensinar essas igrejas. Ele não deixou de ter discípulos, que a gente vê em Romanos, que eram um monte de pessoas andando com ele. A gente vê na igreja de Éfeso que quando ele foi lá na segunda viagem missionária, lá ele permaneceu por 3 anos. Imagina quanta preciosidade ele não ensinou para essa igreja, para essas pessoas. E Paulo, a gente vê nas cartas que ele não tinha tanta, naquela época não tinha tanta, esqueci a palavra, mas ter que falar com cuidadinho, falar com calma para não ofender o irmão, sabe? Ter tato para o irmão não ficar ofendido e não sair da igreja. Então a gente tem uma geração tão mimizenta, que essa é a palavra de hoje, uma geração tão frágil, tão cheia de dodói, tão cheia de coitadinho, que você tem que ficar ali. O irmão tá fazendo, perdão da palavra, mas o irmão tá fazendo cagada atrás de cagada. O irmão só tá fazendo coisa errada. O pecado dele é aparente, mas você tá ali, passando a mão na cabeça dele. Tadinho dele. Não, ele é novo, ele é uma criança na fé, tá aprendendo. Aí você vai ver o histórico do cara, o cara tem mais de 10 anos passando em 10 igrejas diferentes. Paulo não tinha esse cuidadinho de ficar passando. Cara, toma atitude. Você precisa ter coragem, mas você precisa ter fé e ter atitude diante de Cristo. Seja imitador de Cristo, pare com essas frescuras.
Pare com esse negócio de se alguém te exorta, você já fica dodói, eu vou para outra igreja. Ou então não vou frequentar mais igreja nenhuma porque todo mundo é igual. Todo lugar que eu vou, as pessoas me maltratam. Todo lugar que eu vou, eu não tenho oportunidade de falar, de fazer nada. Cara, o problema será que é a igreja ou é você? Precisamos parar com essa vida de coitadismo e pedir para o Espírito Santo que ele nos dê coragem para levar o evangelho com ousadia e que esteja revestido da armadura do Senhor, que quando essas coisas vierem, quando essas pessoas vierem nos bater, a gente está defendido, está cheio do poder do Espírito e que não está nem aí para isso que está acontecendo. Ou que então que a gente tenha a ousadia do Espírito também, de muitas vezes de repreender no amor, no Espírito, que muitas vezes a gente repreendendo as pessoas no amor, elas se endireitam. Mas tem gente que a gente tem que chegar junto mesmo e falar, ô, ontem eu fiz uma coisa que só Deus, cara. A gente tava numa confraternização e a gente tava jogando sinuca e começou a me incomodar um dos meninos. Isso é coisa de quem, sei lá, deixa quieto. Mas toda vez que a gente ia jogar, ele era o nosso adversário. Todo mundo conhece sinuca, então a gente mirava na bola para cair naquele buraco. Ele chegava lá no buraco e passava a mão no buraco. Aí eu fiquei olhando, né? Velho, toda vez, cara, ia lá, passava a mão no buraco. Cara, ele dava volta na mesa para passar a mão no buraco antes da gente jogar. E aquilo começou a me incomodar, velho. Porque a gente tá brincando, irmão. Ali todo mundo é crente. Peraí, volta só um pouquinho, eu me distraí. A gente tava jogando sinuca. Ah, tá. E esse rapaz, toda vez que ele era nosso adversário, toda vez que a gente ia jogar, ele ia lá, passava a mão no buraco. Isso, no mundo secular, é como se você estivesse gorando a jogada do cara. Mas é uma simpatia dele, não é? Entende? Pode. Falta simpatia. Isso, É um chato mesmo. esse aí é o vulgo mandinga. Mandinga. E era crente? Sim, toda vez ia lá no buraco, passava a mão. Cara, e aquilo foi assim me corroendo, velho. Cara, e como eu comecei a prestar atenção, eu comecei, tá, velho, toda vez. A gente tava no final já. Aí eu cheguei, eu tava perto dele, cara. A hora que ele fez, eu falei, ô, para de gorar o buraco, velho. Você não é cristão? Ele, como assim? Não aguentei, velho. Não aguentei, tive que bater, cara. Falei, velho, para com isso, cara. A gente tá brincando, parece até que você tá apostando sua vida nesse negócio. Para com isso, a gente tá se divertindo. Então, precisamos estar firmados no Senhor. E às vezes, quando é necessário exortar, exorta também, bate um pouquinho ali. E isso você aprende, cara, no mundo lá fora. E às vezes o cara precisa de uma chincha dessa para entender, cara, como assim? O que eu tô fazendo não tá errado? Tá errado, é mandinga. Isso é coisa de quem tá lá fora no mundo. O cara que faz isso, ele acredita que alguma coisa, algum espírito de azar vai fazer você errar o buraco. Então, o que você está atraindo para você quando você está fazendo esse tipo de coisa? E às vezes, eu estou falando dessa situação, mas às vezes a gente tem esses detalhes. Sabe? Eu vou entrar na casa, eu mudo o pé para entrar com o pé direito. Eu vou passar num lugar, eu bato na madeira. Sabe essas coisas assim que são que não tem a ver com o Senhor, mas tem a ver com cultura? E aí você fica usando dessas mandingas, dessas coisas que não tem nada a ver com Deus. E que muitas vezes, na verdade, está tirando Deus do seu caminho. Pode falar, Rose. Não, só uma dúvida. Vocês assistem o The Chosen, né? No The Chosen, antes de entrar em casa, eles beijam e colocam a mão no portal da casa, né? Isso é um costume judeu? Vocês conhecem? Alguém sabe me explicar? Por que fazem isso? Até Jesus, na série, beija e põe a mão no portal, assim. É um costume judaico. Todo portal
da casa de judeu tem esqueci o nome, mas tem uma pecinha que está ali, tem partes da lei. Partes da lei ali. Então, escrito em hebraico, né? Acho que são duas leis ali, e ela é colocada no portal da casa, de todas as casas. Então, é costume judaico, como eles honram a lei, e a lei é algo muito soberano para eles. Toda vez que eles passam, que entram ou saem da casa, eles tocam ali e beijam ela. Isso é costume, é tradição judaica. Eu vi também, achei mó estranho, fui procurar o que era, né? A gente até achava, assim, meio leigamente, sem estudar, que tinha a ver com até quando o povo saiu, né, do Egito, que passou sangue nos portais da porta, que podia ter a ver com isso. Mas não, é que eles têm uma pecinha que fica na porta, pregada na porta, assim, que para que eles tocam lá e beijam, é uma maneira de respeito da lei. Viu? Ali, ó, eu vou pegar uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. É bem interessante, cara. É costume judaico. Aqui, ó, vocês estão vendo, né? Essa pecinha, a mezuzá, ela fica ali na porta. E ela está em hebraico e são aqui, ó, são os mandamentos da Torá. Então eles têm esse costume de chegar e tocar nele. É como se fosse um ritual, é um costume hebraico sobre isso. É bem curioso. Mas é deles, né? É algo deles, algo da cultura deles. Então, aí, se vocês quiserem, depois procura, joga no Google aí e lê tudo aí. A explicação é bem interessante, mas tem a ver com a cultura, tem a ver com a religiosidade, tem a ver com o judaísmo, tem a ver com as leis. Vamos continuar para a gente terminar? Versículo 21, saudações finais de Paulo. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhe informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Até na saudação final, Paulo prega, né? Você parar para pensar aqui, que a graça seja com todos quem? Os que amam ao Senhor, porque aqueles que não amam ao Senhor, a graça não é derramada sobre a vida deles. Com o amor que é incorruptível, o amor de Deus por nós não se corrompe. Ele é eterno, é nós que nos afastamos do Senhor. E é interessante, né, porque ele manda essa carta aos Éfesos e manda Tíquico, que nome? Tíquico com ele, com a carta. Por quê? Porque provavelmente esses discípulos, essa igreja, essas pessoas, eles estavam com medo do que está acontecendo com Paulo. Caraca, Paulo está pregando sobre o evangelho de Cristo. Se a gente fizer isso, a gente também vai ser preso. A gente também pode correr o risco de ser açoitado. Então, Paulo manda ele para que ele converse e mostre a situação de Paulo, mostre todas as coisas que aconteceram. Lembra que o próprio Jesus sentou ao lado de Paulo e falou: não desista, continue levando a palavra. Você não vai morrer aqui. Isso está lá em Atos. Então, ele manda esse cara para que ele continue encorajando a igreja de levar o evangelho. Porque vocês acham que
hoje, mais de 2.000 anos depois, ainda temos o Evangelho. Por causa dessa coragem, desse encorajamento da primeira igreja, daqueles primeiros cristãos, daquelas primeiras igrejas messiânicas, né? Que, na verdade, eram comunidades messiânicas. Esses primeiros tiveram coragem de enfrentar o sistema e, por isso, prevaleceram, porque a graça do Senhor era sobre eles. A gente está chegando nos últimos dias. E qual vai ser a igreja que vai ter coragem de enfrentar o sistema? E aí a gente fala em alto tom, mas eu sou a igreja. Beleza. A hora que o sistema bater em você, você vai continuar sendo a igreja ou você vai fechar suas portas? Você viu, o Papa, ele já está liberando a bênção para os homoafetivos, né? Velho. Tá no fim. Não tem jeito não. Esse pontífice, ele é um dos, cara, ele foi colocado ali para trazer o fim, cara. Não tem jeito. As pessoas não gostam dele. A maioria da Igreja Católica não gosta dele. Os que são de lá também não gostam dele porque ele não tem a ver com a linhagem europeia. Eles reclamam que ele não é descendente de Pedro como os outros. Ele tem seu viés comunismo. Ele libera, como você acabou de falar, ele liberou a bênção homoafetiva. Ele, se duvidar, ele pode ser até a favor do aborto, a gente não sabe, mas ele é um cara que veio ali para trazer o oitavo. Então cabe a nós esperar, buscar no Senhor, assim como ele, como uma liderança que representa, é visual, né? Para todos, querendo ou não, ele é uma representação do cristianismo no mundo. Ele acaba sendo essa referência, mesmo muitas vezes trazendo o engano, mas assim como ele, também há outros líderes protestantes que estão fazendo a mesma coisa. Há outras igrejas que também já estão se abrindo as portas para tudo isso. Então, temos que ficar atento ao engano. O engano não vai vir só de um lado, o engano vai vir de todos os lados. O Daniel Mastral mostrou um trechinho do Simpson. E os criadores do Simpson, ele é satanista, certo, né? Eles fazem parte da ordem, né? Porque eles já faziam várias profecias das coisas do Simpson, usando os desenhos dos Simpsons, você viu? Eles dizem que é atirar no escuro e acertar. Né? Eles eles não podem deixar tão claro assim. Então eles vão vendo as coisas, vão prevendo, né? E que isso possa acontecer. Mas os sinais são muito, muito claros e muito igual. Uhum. E aí dizem que um dos criadores, dos desenhistas, dos caras que faz a história, ele faz parte da ordem, né? Dessa ordem mundial que virá, desse sistema globalismo, esqueci o nome daquele do Era mesmo que o Daniel Mastral fazia parte? Dos Illuminati, não, também, né? Só que o Daniel Mastral era aqui no Brasil, né? Uhum. E Daniel Mastral, ele era pesado, né? Era parte mesmo de satanismo mesmo, né? E esses caras não tá envolvido com tudo isso, mas não é tão assim declarado, né? São os Illuminatis, os Mormons, por aí vai. Mas é preocupante. Dizem as más línguas, tudo isso é teoria. O próprio Daniel Mastral sabe que isso é teoria. Que a gente avisa e se conforme vai acontecendo, a gente, eu avisei. Mas se não acontecer também, era uma teoria. Mas a ideia de que não é que ele está prevendo o que vai acontecer, é que eles sabem o que vai acontecer e através do desenho está avisando toda a irmandade do que vai acontecer. Isso vai acontecer, se prepare. Entende? Mais ou menos é essa a ideia. Então, é cabuloso, porque dessa última temporada, um dos episódios fala sobre o fim da internet.
é sutil. Mas o episódio simplesmente acaba sem internet. Então, precisamos tomar cuidado, estar atento aos sinais. Os sinais vêm de todo lado, vêm da natureza, vêm de Deus, vêm da internet, vêm de vários lugares. Esses dias saiu uma nota aí de que a mãe do Elon Musk, por causa de uma situação de uma babysitter, essa babysitter acusa o Elon Musk, depois dela se converter, ela acusa o Elon Musk de ser o anticristo. E a mãe do Elon Musk fala: de maneira nenhuma, ele não é o anticristo, mas é ele quem vai criar a marca para o anticristo. Aí você começa a ver as coisas que ele já tem feito, as coisas que ele está fazendo. Então, precisamos estar sempre atentos. Não podemos ficar bitolados, né? Não podemos faltar mais aqui, né? Porque daqui a um dia não tem mais internet. Olha aí, ó. Então, o Senhor precisa estar nos preparando o tempo todo, nos capacitando o tempo todo, para que possamos estar sempre vencendo e atentos aos sinais. Isso tudo ainda é, como a gente pode chamar, de teorias da conspiração, né? São coisas que a gente prevê que pode ser, mas ainda não é. Mas o que eu gosto da teoria da conspiração? Não acredite nela em 100%, mas fique atento, porque ela pode acontecer. Se ela não acontecer, não passou de uma teoria. Vamos colocar lá 2012 de Nostradamus, da Pedra Maia. Não acabou o mundo, mas estava todo mundo atento. Então, tipo assim, e não é só os Simpsons. Pega todos os filmes. Pega lá um filme bem simples dos anos 80, que é o Exterminador do Futuro. O que a inteligência artificial causou no mundo? Vai ter um futuro distópico igual aquele, de robôs contra humanos? Não acredito dessa forma. Eu acredito que o Senhor vai intervir antes disso, né? Igual o próprio Matrix também, que é a mesma história, só que contada de maneira diferente. Mas a inteligência artificial tá aí, cara, e ela vai dominar. E o humano está cada vez mais criando robôs para substituir humanos. Só que quando você começa a criar inteligência e deixar ela tão inteligente, qual que é o sentido? O próprio homem, quando ele é inteligente demais, ele domina. Porque você acha que algo artificial que é inteligente demais também não vai dominar. Nem que seja sobre os mais fracos, entende? Mas vai haver domínio. Mas aí eu acredito que, antes de todo o caos que a gente possa imaginar, o Senhor virá. O Senhor virá. E com seu poder, venceremos. Precisamos, pelo menos, essa tem que ser a nossa fé. Edri, mas e se não vir? Continuemos esperando nele. Como faziam os sacerdotes, buscando ele dia após dia, sendo encorajados e cheios do Espírito Santo. Que a nossa fé, que vem do próprio Espírito, que o Espírito continue aumentando a nossa fé, para que sejamos cheios dele e que a gente não seja enganado por aqueles que virão para nos enganar, tanto o falso Cristo como o falso profeta. E como antes do falso profeta se levantar e o falso Cristo se levantar, outros falsos profetas vão se levantar. E outros falsos cristos já têm se levantado. Se você dá uma pesquisadinha rápida no Google, você vai ver que tem várias pessoas no mundo se dizendo ser Cristo e levando muitas pessoas à morte. Teve um doido aí que fez as pessoas, que entrou num jejum de 40 dias e fez a vila, aquela comunidade, entrar no mesmo jejum. Morreu quase todo mundo. Falta de discernimento de espírito. Tem um cara na Europa, aí lá, não sei na onde, qual país ali, mas que se diz Jesus também. E leva e arrasta multidões, cara. Como as pessoas são enganadas por não conhecer a palavra. Se você pega a palavra, vê, você fala assim, ele não voltará como ele veio da primeira vez. Ele vai voltar como um rei,
rompendo as nuvens no céu. Os próprios anjos falaram para os discípulos: porque vocês estão esperando assim como ele foi, ele voltará. Então ele não vai mais voltar nascido de uma mulher como foi da primeira vez. Ele vai voltar rasgando o céu, mostrando o mundo espiritual para nós, com os seus santos e os seus anjos. Vem com fogo nos olhos, espada na boca, pronto para a batalha. É uma visão assim incrível. E a palavra fala que todo olho verá. E aí, como que as pessoas conseguem ficar acreditando nesses falsos cristos, né? É igual o cara, a nossa piada aqui no Brasil, que é o Henri Cristo. Cara, aquele cara é uma piada, velho. Como que as pessoas ainda seguem, ainda ouvem? Não dá. Esses dias eu vi um videozinho do meme do Danilo Gentili naquele programa que ele tinha na Band ainda, Agora é Tarde. Ele fala assim: o senhor toma vinho? Ele falou: eu tomo vinho, assim, para dormir e tal. Ah, então vamos tomar o vinho. Ele enche 2 copos de água. Ele fala assim: mas cadê o vinho? Não, mas aí o senhor dá o seu jeito, né? Então, tipo assim, cara, precisamos estar atento para o engano. O engano tá batendo as portas. E tá muito sério, tá muito pesado. Muito sério. Ontem, nessa reunião que a gente teve, a gente tava conversando e a pessoa estava comentando de quanto ela estava indignada porque esse líder dessa igreja estava ensinando que Jesus não vai voltar. Que essa ideia de que Jesus está voltando, não, falácia. E a pregação dele totalmente contrária aos ensinamentos, sabe? Uma pregação de engano mesmo, de uma igreja já indo para a apostasia. E ela falou assim, cara, como isso me chocou. Eu falei para ela assim, ainda bem que eu não estava num lugar desse, não ia levantar e começar a perguntar algumas coisas. E ela falou, cara, no meio da pregação eu fui a orar para que Deus mudasse essa linha de raciocínio desse pastor. Olha onde a gente está chegando. E não é uma igreja estranha, não, é uma igreja comum de bairro. Agora eu queria saber qual igreja. Não, senhora. Tá bom. Mas precisamos estar orando pelas igrejas, orando pelo evangelho, orando pelas pessoas, que elas despertem. E se essas pessoas já estão cauterizadas pelo engano, mas que os membros despertem e comecem, na autoridade do Espírito Santo, confrontar esse tipo de liderança. De 2-1. Ou essa liderança sai fora dessa igreja, ou o membro sai fora dessa igreja e vai para uma igreja que está pregando a Bíblia. Só que a gente sabe que vai chegar o tempo que não vai mais ter igreja pregando Bíblia. Elas vão ser fechadas. Ou por falta de gente, ou pelo governo. Vai acontecer. Quando, Éder? Menor ideia. Mas vai acontecer. Por isso precisamos estar cheios da palavra. Esses dias eu ouvi de um amigo falando que tinha sonhado que ele estava enterrando a Bíblia dele no quintal dele, para que ela não seja queimada e destruída. Eu falei, o que adianta você ter uma Bíblia enterrada se ela não está na sua mente e no seu coração? Isso aqui é papel. O importante é que ela esteja em sua mente e em seu coração. Se você lê e estuda ela, você não precisa dela. Lembra o livro de Eli? O livro de Eli, cara, tem uma mensagem no final que às vezes a gente não presta atenção. Mas aquela jornada dele não foi a jornada do filme, a jornada dele foi de 30 anos. E durante 30 anos, todos os dias, ele lia a Bíblia. Ao ponto de quando a Bíblia dele é roubada, né? E ele chega no ponto de encontro onde Deus mandou ele estar, ele era a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia estava dentro dele já. Ele não precisava mais do papel. Que ponto a gente vai chegar? Onde a gente não decora nenhum versículo base do Evangelho, que é João 3,16, a gente não sabe decorar.
Cara, eu vou falar para vocês de verdade, esse momento que a gente tem aqui de estudar a Bíblia, cara, tem me feito aprender coisas incríveis. De estar conversando com pessoas, não precisar da Bíblia e o Espírito Santo me lembrando onde estão as coisas. Isso depende muito de você, depende muito do seu desejo, do seu querer, da sua busca e do seu estudo. Então, que a gente tenha Bíblias físicas, sim, mas que elas estejam penetradas também em nosso coração e nossa mente, porque no dia que ela faltar, já não importa mais. O Espírito está em nós e Ele vai nos revelar tudo o que for preciso e necessário, na hora que for preciso e necessário ser revelado. Fechou? Fechou. Então a gente acabou com o livro do Efésio. E aí hoje vou estar colocando lá alguns livros do Velho e do Antigo Testamento para a gente estar escolhendo, para a gente começar a leitura amanhã. Beleza? Vamos estar orando então para a gente finalizar. Eu não vou pedir para ninguém não, quem sentir vontade, não espera passar meia hora, por favor. Mas quem sentir vontade, fica à vontade, abre o microfone e faça uma oração de encerramento, por favor. Pai querido, muito obrigado por esse momento. Pai, que possamos esconder a Tua palavra no nosso coração. É o que precisamos, o tempo todo. Primeiro para não pecar contra Ti, depois para falar de Ti, depois para demonstrar a Ti com o nosso viver, resplandecer. Que possamos ser um espelho de Jesus. Que possamos estar com as nossas vestes limpas, porque quando o espelho está sujo, ele fica embaçado. E as pessoas podem olhar e não ver Jesus nas nossas vidas. Paizinho querido, purifica-nos, para que possamos resplandecer a Tua glória. Que eles possam ver em nós a vida de Cristo. Esse é o meu desejo, Pai. Em nome de Jesus. Fique conosco, Pai, nesse dia, livrando do mal, dos acidentes, das maldades, de todo mal. Cobre-nos com Teu sangue precioso. Reveste-nos com a armadura do céu, couraça da justiça, com o cinto da verdade, calçado o evangelho da paz, com escudo, ó Pai, com a fé. Jesus, e com a espada, é a Tua palavra. Guarda-nos em tudo, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. E assim a gente finaliza a carta de Paulo aos Efésios e que a gente seja encorajado pelo Espírito Santo para levar a palavra do reino a todos. Que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.